Então vamos negociar. Você que tem dívidas bancárias, cartão de crédito, cheque especial, empréstimos pessoais, consignados, qual é o seu principal medo? Qual é a sua principal preocupação em relação a esse saldo devedor? Será que o seu principal medo é o banco iniciar uma ação judicial e, através dessa ação judicial, o banco solicitar o bloqueio das suas contas bancárias, solicitar a penhora da sua conta salário ou, quem sabe, até mesmo a suspensão da sua CNH? Ou, em casos piores, solicitar até mesmo a busca e apreensão de algum bem que você tenha que possa estar sendo vendido para estar liquidando esse saldo devedor? Qual é a sua principal preocupação? Qual é o seu principal medo? Hoje, a principal causa, o principal medo, digamos assim, das pessoas é exatamente esse: o banco iniciar uma ação judicial. E eu posso te dizer com toda certeza do mundo que esse medo ele é completamente desnecessário na maioria das vezes. 90% dos casos, esse medo ele é desnecessário. Essa preocupação ela é completamente desnecessária e eu vou te mostrar o porquê. Recentemente, tem poucos dias, uma pessoa me procurou para estar ajudando ela a estar elaborando um plano de negociação de dívidas, para que ela conseguisse de um bom desconto e pudesse superar essa situação caótica que ela estava o quanto antes. E essa pessoa, ela não estava desesperada, ela estava completamente transtornada. Essa era a emoção que ela estava naquele momento. Ela estava completamente ali, desesperada, transtornada por causa dessa dívida, por causa desse saldo devedor. Uma dívida de cartão de crédito. R$ 32.000. Esse era o valor do saldo devedor. Essa pessoa recebia ali 2 salários mínimos e parte do salário dela já estava completamente comprometido com despesas essenciais. Aquelas despesas sagradas que não podem faltar, todo mês isso ali. Tem que ter parte do seu orçamento, tem que estar destinada para elas. E a maior parte do salário dela já estava comprometido com essas despesas. Então, de certa forma, a gente até entende esse desespero. R$ 32.000, né, tendo ali um salário de 2 salários mínimos, parte desse salário já comprometido com despesas essenciais. Então, de certa forma, a gente até entende um pouco esse desespero, porém um desespero completamente desnecessário, e você vai entender o porquê. Então, quando a gente se depara com esse tipo de situação, com pessoas desesperadas como ela estava naquele momento, a primeira coisa que a gente faz é tentar acalmar essas pessoas. A gente tenta ser também um pouco psicólogo, tenta trazer essa pessoa para a realidade, tenta colocar ela com os pés firmes no chão para que a gente possa conversar, né, com mais tranquilidade, para que a gente possa saber exatamente o que está acontecendo, porque como eu disse para você, na maioria das vezes esse medo ele é desnecessário, essa preocupação, esse desespero, esse transtorno, ele é desnecessário. E o banco ele sabe que você está de certa forma fragilizado, então ele vai bater em cima dessa tecla, ele vai sim tocar na sua ferida, ele vai tentar te deixar ainda mais desesperado, ele vai colocar mais pressão para que você acabe tomando ali decisões erradas, mas continue me acompanhando que você vai entender o porquê essa preocupação ela era desnecessária. E quando a gente se depara com esse tipo de situação, a gente tenta acalmar essa pessoa. E como que a gente tenta acalmar? Por exemplo, se você está nessa situação, como que você pode se acalmar se você está com dívidas altas como essa? Primeiro passo, você precisa entender como que essa dívida chegou ao patamar que ela está atualmente. E foi exatamente isso que eu fiz com essa pessoa. Eu tentei entender como que a dívida chegou a esse patamar que ela estava, porque a dívida ela não nasce assim, ela não nasceu em R$ 32.000, ainda mais dívida de cartão de crédito, que hoje tem aí rotativo que ultrapassa 100%, mesmo tendo a lei limitando esse rotativo, sempre ultrapassa, porque os bancos nunca respeitam o que a lei diz. Então a gente procurou entender como que essa dívida chegou ao patamar que ela estava atualmente. E pouquíssimas foram ali as perguntas que eu fiz, e pouquíssimos foram os documentos que eu solicitei a essa pessoa, como um DDC, por exemplo, né, o documento demonstrativo de crédito, que mostra a evolução dessa dívida. Pouquíssimas perguntas, pouquíssimos documentos. Um documento já é o suficiente para que eu pudesse estar identificando que o banco estava cobrando 4 vezes além do valor que ela realmente devia. E a principal preocupação dela era exatamente essa: o banco iniciar uma ação judicial. Então, como eu disse para você, com informação a gente acalma, com informação a gente coloca os pés no chão e passa a analisar a situação como um todo. Então, analisando essa situação, identificando que o banco estava cobrando ali 4 vezes além do valor que ela realmente devia, era evidente que o banco não ia iniciar uma ação judicial, porque para que o banco possa estar iniciando uma ação judicial, o banco precisa provar como que a dívida chegou ao patamar que ela está atualmente. E jamais o banco vai provar, jamais o banco vai mostrar para o juiz ou vai iniciar uma ação judicial e ter que provar que está cobrando 4 vezes além do valor real do saldo devedor. Principalmente que era no caso dela, no caso específico dela, essa dívida ela se multiplicou em um período muito curto de tempo, 1 ano e meio foi o suficiente para essa dívida
quadruplicar de valor. Então era claro que o banco não ia iniciar essa ação judicial de maneira alguma, porque não era viável para ele. Até porque, como eu disse para você, a lei limita o rotativo do cartão em 100%. Porém, os bancos nunca respeitam o que a lei diz. Você precisa fazer com que os seus direitos sejam respeitados. Você precisa analisar se o que o banco está cobrando não está além do que a lei permite. E na maioria das vezes, você vai se deparar com essa triste realidade. O banco sempre vai cobrar além do que é permitido. Então, fazendo essa simples análise, pouquíssimas perguntas, um único documento já foi o suficiente para estar identificando que o banco estava cobrando além do valor que ela realmente devia, estava cobrando juros e multas de forma abusiva, de forma excessiva, e que essa ação judicial que ela tanto temia estava totalmente fora de cogitação. O banco jamais iria iniciar essa ação judicial, porque, como eu disse para você, o banco tem que provar como que a dívida chegou a esse patamar. Porém, o banco precisa provar e precisa demonstrar que está sendo cobrado ali um valor justo. E é claro que o valor que estava sendo cobrado não era um valor justo. Era claro que ela estava em desvantagem excessiva, estava em desvantagem onerosa excessiva. Essa pessoa em questão, né, ela estava em desvantagem excessiva. O banco estava tirando proveito oneroso além do que aquilo que a lei permitia, além do que a lei permite, melhor dizendo. E olha só, o banco jamais, preste bem atenção, o banco jamais vai iniciar uma ação judicial nesses casos onde ele está cobrando juros e multas de maneira abusiva, de maneira excessiva. E como eu disse para você, infelizmente, na maioria das vezes, o banco vai sim cobrar juros e multas de maneira abusiva, de maneira excessiva. E o banco sempre vai utilizar dessas pressões psicológicas. O banco, ele sabe muito bem que quando a pessoa está nessa situação de endividamento, ela acaba se desestabilizando emocionalmente, ela acaba se tornando um pouco vulnerável diante dessas pressões psicológicas. E o banco, tendo conhecimento disso, o que o banco faz? Ele vai tocar na sua ferida, ele vai utilizar esse ponto fraco contra você. Então é preciso ficar com os pés no chão, é preciso ter um pouco mais de tranquilidade, é preciso se preparar para essas pressões psicológicas que o banco vai colocar em cima de você para que você não acabe tomando decisões erradas. Essa pessoa, por mais que ela tivesse nessa preocupação desnecessária, nesse desespero desnecessário, graças a Deus ela não tomou nenhuma decisão errada, ela não fechou nenhum acordo de maneira ali precipitada, porque hoje uma das principais causas que tem aumentado ainda mais esse número de ações judiciais tem sido exatamente essas negociações mal planejadas. Por mais que a pessoa não tivesse devendo aquele valor, se acaso ela tivesse feito um acordo ali com o banco, ela teria confessado essa dívida. Confessando essa dívida, o banco já poderia executar esse título de crédito. Ele não precisava mais provar como que essa dívida chegou ao patamar que ela estava atualmente, porque ia virar aquela bola de neve. Ela ia confessar aquele saldo devedor, ia quebrar o acordo, ia confessar novamente, ia virando aquela bola de neve, até que ia chegar a um determinado ponto que seria interessante para o banco iniciar uma ação judicial, porque a dívida já estaria muito elevada por causa dessas confissões de dívidas. Mas, graças a Deus, ela não tomou nenhuma decisão precipitada, me procurou para que a gente pudesse estar elaborando um bom plano de negociação de dívidas, utilizando os canais corretos de negociação, se livrando dessas pressões psicológicas. Muita gente acredita que simplesmente por estar nessa situação, o banco pode ligar a qualquer momento, ligar quantas vezes for necessário, ligar 10, 15, 20 vezes em um único dia, e olha só, isso também não pode acontecer. O próprio Código de Defesa do Consumidor diz que a partir do momento que essas ligações começam a atrapalhar no seu descanso, lazer, trabalho, passa a ser ligações excessivas, passa a ser um abuso cometido por parte do banco. E você pode colocar um ponto final nesses abusos de forma extremamente simples, fazendo o cadastro ali no site reclame, no site do consumidor.gov, fazendo uma reclamação, melhor dizendo, no site do consumidor.gov, ou cadastrando o seu número no site do nãomeperturbe.com.br. Então, ali, atitudes simples que você pode estar tomando para colocar um ponto final nesses abusos. Mas, como eu disse para você, infelizmente, na maioria das vezes, as pessoas não têm as informações corretas, não têm o conhecimento necessário. Sendo assim, acaba tomando decisões erradas, acaba se preocupando, se desesperando de maneira desnecessária. É como a frase daquele livro Psicologia Financeira: toda decisão financeira que a gente toma é baseada nas informações que a gente tem disponível no momento. Se você não tem nenhuma informação, se você não tem conhecimento, você acaba tomando decisões erradas, decisões essas que vão acabar agravando a sua situação ainda mais. Agora, quando você tem as informações corretas, quando você tem ali as estratégias corretas, você sabe muito bem quais são os seus direitos, você passa a identificar se o valor que está sendo cobrado é ou não é o valor real, se é ou não é o valor devido, porque é como eu sempre digo, valor cobrado não é valor devido. O banco sempre vai cobrar um valor além do valor real, ele sempre vai cobrar 3, 4,
5 vezes além do valor que você realmente deve. Ah, Thiago, mas por que o banco faz isso? Já que isso não é permitido por lei, já que a gente tem ali, por exemplo, a própria lei do rotativo que limita os juros do cartão em 100%, por que o banco permanece desrespeitando o que a lei diz? Porque, infelizmente, a maioria das pessoas acaba cedendo a essas pressões, acaba fechando acordos ali que elas não conseguem estar honrando, e o banco acaba aumentando ainda mais a sua margem de lucro. Então, por mais que uma, duas pessoas fazem o que deve ser feito, negocia da maneira correta, 7, 8 pessoas não fazem, negocia da maneira errada, paga 3, 4 vezes, aumenta ainda mais a margem de lucro do banco, então acaba sendo interessante para o banco, financeiramente interessante, ele permanecer com essas práticas abusivas. Por mais que uma ou duas pessoas decidam ali processar o banco por causa dessas práticas abusivas, vai ser ali uma indenização mínima perante o lucro exorbitante que o banco conseguiu através dessas práticas abusivas. Então, por isso que eu digo para você que o conhecimento, ele é a única ferramenta, é a única estratégia que vai te tirar dessa situação caótica que você está, e o conhecimento também vai impedir que a sua situação se agrave ainda mais. E se você quer aprender a colocar um ponto final nessa crise que você está, se você está disposto a criar um plano de organização e recuperação financeira, negociando da maneira correta, utilizando os canais corretos de negociação, utilizando a lei ao seu favor, eu posso te ajudar. Basta clicar no link que tem logo abaixo aqui nesse vídeo e fazer parte da comunidade Recuperando as Finanças. Lá dentro eu te ajudo passo a passo a como colocar um ponto final nessas ligações abusivas de cobrança, como fundamentar a sua carta de negociação. Infelizmente, muitas pessoas também acaba se frustrando em relação a essas negociações. Ah, Thiago, não consegui um bom desconto, o banco não quer negociar comigo. Então eu começo a analisar como que essa pessoa está negociando, como que ela está fundamentando essa carta de negociação. E a pessoa simplesmente não está negociando, simplesmente não está fundamentando. Liga para o banco, fala que está muito caro, o banco diz que não vai diminuir o valor da dívida e fica por isso mesmo. Onde está a fundamentação? Onde está a justificativa? Onde está a sua argumentação para fazer com que o banco, para obrigar, melhor dizendo, o banco a diminuir o valor dessa dívida? Olha só, não tem justificativa nenhuma, não tem fundamentação nenhuma. Sendo assim, você vai receber um belo de um não como resposta. É preciso fundamentar a sua carta de negociação de dívidas, é preciso argumentar da maneira correta, é necessário utilizar os canais corretos de negociação de dívidas para que assim você consiga um bom desconto e consiga colocar um ponto final nessa crise e consiga se ver livre desses abusos e excessos que acontecem diariamente. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.